Amanhã eu quero falar sobre administrando o lar através de princípios bíblicos. E ontem eu estava orando a Deus e falando com o Senhor e comecei a preparar uma mensagem. E durante a semana eu estava vendo um tema sobre a mordomia do tempo, né? E quando chegou no sábado, o Senhor começou a falar comigo de forma diferente e dar sequência a uma série de temas sobre a família. E eu creio que Deus tem uma direção, queridos. Deus tem algo a falar nesta manhã. E eu gostaria de pedir aos irmãos que tivesse atento à sua Bíblia. Porém, nós vamos, como eu falei, vamos falar sobre o assunto administrando o lar através de princípios bíblicos. Queridos, a Bíblia, ela nos oferece uma ferramenta poderosa, chamada sabedoria, que pode ser aplicada em todas as áreas da nossa vida, inclusive na parte de administração do nosso lar. E a própria Bíblia nos fala que, em Tiago, capítulo 1, verso 5, que se alguém precisa ou necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera a ser-lhe concedido. E nós temos que buscar essa sabedoria, porque é importante para que venhamos conseguir administrar nossa vida em todas as áreas, em todas as coisas. Nós precisamos ter a orientação de Deus. E quando nós buscamos seguir os princípios bíblicos debaixo dessa sabedoria de Deus, nós começamos a ver que encontramos orientações valiosas, queridos, que nos ajudam a construir um ambiente saudável, alicerçado nas Escrituras. Para quem esteve na sexta-feira, falei sobre ambiente paterno. Embora algumas pessoas não tenham tido uma experiência muito boa acerca de paternidade, né? Falando fisicamente, mas nós abordamos esse assunto espiritualmente. Damos o exemplo acerca do filho pródigo, como ele não entendia esse ambiente paterno, né? E justamente por pedir parte da herança, saiu distante, e quando ele vê que era importante esse ambiente paterno, ele volta, e aí ele começa a dar valor a esse ambiente paterno. E é interessante porque Deus falou grandemente ao nosso coração sobre alguns pontos interessantes que foram assim ganhando o nosso coração, e nós podemos entender como é importante nós estarmos nesse ambiente de paternidade, e entender e acessar o reino através da essência, seja o amor, seja o perdão, seja construindo a nossa família, a nossa casa, em um ambiente completamente diferente, com sustentos bíblicos, com alimento que nos sustentam, queridos. Então, nesta manhã, nós vamos buscar esses conselhos da Bíblia, esses princípios importantes para a família. No domingo passado, falei sobre alguns problemas que eles comum dentro do lar, porém, falamos sobre a comunicação, a falta de comunicação, falamos sobre o estresse financeiro, sobre o desafio de criar filhos, né? São problemas que muitas vezes atingem os lares, e nós ali tivemos conselhos de Deus a respeito de como é importante a oração. Hoje eu quero tratar sobre esses princípios que vão nos trazer direção dentro do lar. E o primeiro princípio para ter uma boa administração no lar, queridos, acerca de nós podemos ter esses princípios que são bíblicos e que vão sustentar a nossa casa. Eu quero falar acerca de administração da casa como tendo base, um fundamento, o amor. E algumas pessoas falam assim: pastor, é muito simples. Dentro de casa, dentro do nosso lar, nós temos amor, porque eu tenho meu filho, eu crio ele, eu amo meu filho, né? Amo meu esposo, amo a minha casa, amo, né, poder estar ali junto com eles. É importante nós falarmos acerca disso, porque algumas pessoas confundem muito acerca do amor, queridos.
Algumas pessoas, elas não sabem a respeito do amor de Deus, e como é importante nós entendermos isso, e ter essa administração da casa baseada no amor. E a Bíblia nos ensina a amar uns aos outros como Cristo falou, e como nós devemos tratar o nosso cônjuge com amor e respeito, e criar os nossos filhos em um ambiente de amor, né, queridos? Ah, pastor, mas eu não tenho uma boa experiência com esta situação. Talvez algumas pessoas tiveram um ambiente dentro de casa que não puderam ter esse exemplo de amor, né? Seja o pai alcoólatra, seja a mãe não deu muito carinho, não deu muito amor. Amados, eu confesso que pela experiência que eu tive dentro do meu lar, os meus pais se esforçaram muito para criar os filhos, porém, assim, nós viemos de um contexto muito difícil, né? Um contexto que era pobre, então os filhos começaram a sair de casa, mas a minha mãe sempre batalhou, sempre foi uma guerreira, né? Para poder criar os filhos. Meu pai era um homem de poucas palavras, mas tinha muita atitude, e dentro desse ambiente eu fui criado, queridos. O meu pai, ele não conversava muito com a gente, com pouca instrução que ele teve, ele não teve aquele amor, né, que na verdade deveria de ter, porém passou por umas dificuldades, desde pequeno sempre trabalhando, né, ele entregava leite, naquela época entregava o leite na porta, né, de casa, com aquele vidro, né, e entregava nos lares, e ele fazia esse trabalho desde muito pequeno, né. Então eu posso me espelhar em algumas coisas na vida do meu pai. O respeito, embora não tendo muitas palavras comigo, não ter conversado muito comigo, ele tinha a forma dele ser amoroso comigo. Um dia meu pai, muito bruto, queridos, brigou comigo, e ele decidiu pensar muito bem naquilo que havia feito, né, na situação que havia ocorrido. Ele viu que ele estava errado, pela atitude que ele teve, e ele decidiu demonstrar o seu amor por mim. Ele me abraçou, queridos, com aquela força daquele pai bruto, sabe? Meu pai tem os dedos muito grossos, os braços, né, grandes assim, e aí ele me abraçou com toda a força, assim: me perdoa, meu filho. E eu quase esmagado ali, quebrando quase os ossos, e ele me deu aquele abraço forte, né? E ele conta uma história, amados, de a única vez que ele sentiu o calor do pai dele. Ele um dia foi pescar, né, e ele fazia isso conosco também. É muito frio no Rio Grande do Sul, e nós ficávamos dentro do rio assim, com água por aqui, à noite, né, com aquela varinha de pescar para pegar aquele lambari, que era frito, né, que podia comer os espinhos, e a gente ficava ali madrugada inteira, tentando pescar alguma coisa, queridos. E ele contando uma história que um dia ele entrou na água, ele era criança, e o pai chegou e viu que ele estava com frio. O pai dele abraçou ele e aqueceu ele. Ele começa a falar: eu me lembro até hoje, parece que eu sinto o calor do meu pai, né? Então, em algum momento nós tivemos uma experiência de sentimento profundo, que marcou a nossa vida, que marcou a nossa infância. O teu pai que abraçou você, a sua mãe que abraçou você, a sua mãe que deu uma palavra para você em um momento difícil. E eu acho muito importante nós entendermos que o fundamento do amor acerca da administração no nosso lar, isso é fundamental para que nós possamos viver essa vida saudável. E o apóstolo Paulo, queridos, ele fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, verso 14: todos os vossos atos sejam feitos com amor. A base tem que ser o amor, queridos. O amor muitas vezes liberta. Eu lembro de um testemunho de um homem que assim não tinha muito assunto com seu pai, porque o seu pai, ele era um cara muito difícil de falar acerca de amor, não era muito carinhoso. Mas em um determinado momento, em quando eles estavam brigados, queridos, ele disse que o Senhor falou com ele, e ele precisava ter uma outra atitude com o pai, para que houvesse uma reconciliação. E um dia ele ouvindo uma palavra, e o Senhor tocando o coração dele sobre o amor que ele precisava falar com o pai dele, ele precisava
perdoar e também pedir perdão para o pai dele. E eles estavam no café da manhã, e de repente o pai dele, sem conversar, como era de costume, eles não conversavam, e não abriam a boca para conversar um com o outro, naquela situação toda, e o coração daquele filho fervendo, e querendo falar alguma coisa com o pai, dizendo por dentro: eu preciso ter essa atitude, eu preciso falar para ele, eu preciso dizer que eu amo meu pai. E aí o pai dele, sem falar com ele, tomou o café, nem olhou para o rosto dele, e saiu pela porta, enquanto seu filho ficou na mesa. E aquele fogo foi tão grande sobre a vida daquele filho, que ele se levantou da mesa, queridos, e ele não pôde aguentar. Enquanto seu pai ligava o carro, estava indo com o carro, o filho saiu daquela mesa, queridos, correndo para a porta para fora, queridos, e aí ele foi de encontro, correndo atrás do carro, e o pai dele olha pelo retrovisor, e vê o filho correndo, amados, e para o carro, porque não era algo comum. E aí o filho pede para o pai abaixar o vidro, e o pai olha para ele, nunca tinha visto aquela atitude. O filho diz assim: pai, eu te amo. Aquilo foi tão libertador, queridos, foi algo tão tremendo, queridos, que o pai começou a chorar dentro do carro. Ele desce, eles se abraçam, pede perdão um para o outro. Veja como é libertador isso, quando você tem o amor como a parte administrativa do seu lar, como você tem essa base que fortalece não somente o seu casamento, mas também os seus filhos. Nós temos que ter isso, esse fundamento é importante para a nossa vida. Mas pastor, eu fui ofendido, foi por palavras, foram por atitudes, pastor, eu não consigo olhar na cara, eu não consigo nem ficar perto, me dá aquela repúdia em questão dessa situação que eu tenho vivido. Mas Deus está falando com você nesta manhã. É importante isso, é importante que você perdoe, é importante que você ame, e que você fale, que você faça essa declaração, porque foi a mesma declaração que o pai fez com o próprio filho, que é Jesus Cristo, enquanto ele estava sendo batizado. A Bíblia diz que o céu se abriu, e aí desceu uma pomba com uma forma corpórea do Espírito Santo, queridos, e ali a voz disse: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Sabe onde você viu isso? Você viu quando, queridos, o próprio Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, e o diabo começou a falar: olha, se tu és o filho, e aquela declaração dizendo: tu és o meu filho amado. Isso, queridos, muda completamente a nossa vida. Quando nós sentimos esse amor, nós temos um motivo para acordar todos os dias, para trabalhar. Estou aqui, sim, o Senhor me deu força, mas eu estou aqui também pelos meus filhos, estou aqui pela minha casa. Quantos maridos estão pensando em desistir? Quantas esposas estão pensando em desistir do casamento? Quantos filhos estão pensando em desistir dos seus pais, dizendo: eu não aguento mais meu pai, eu não aguento mais a minha mãe, por conta desta situação, deste ambiente pesado. Nós precisamos quebrar esta barreira, nós precisamos rasgar o nosso coração, nós precisamos fazer esta declaração dentro do nosso lar e dizer: eu te amo. Mas entenda uma coisa, queridos, que o amor não pode ser somente por palavras. Na primeira carta de João, no capítulo 3, verso 18, o próprio apóstolo dizendo: não amemos somente de palavras, mas amemos de fato, de verdade, com atitude, com obras. Nós precisamos conquistar o coração daqueles que estão dentro da nossa casa. Nós precisamos conquistar. Mas pastor, como conquistar? É meu pai, é minha mãe, é o meu filho, não preciso conquistar. Muitas vezes isso atrapalha a nossa vida, por nós não nos declararmos, por nós não temos uma atitude de amor. Mas isso que eu estou fazendo é amor, eu estou repreendendo. Claro, a repreensão, admoestar, disciplinar os filhos é
amor também, mas muitas vezes nós temos uma dose tão alta. Sabe aquela pessoa, querido, que não quer saber de nada, que simplesmente quer repreender, mas deixa um tempo assim, queridos, muito longo, muito distante, e acaba perdendo a pessoa. Luta com as armas incorretas, querido, entenda, a luta não é contra a carne, nem contra o sangue, queridos. Não fique lutando contra pessoas de dentro da sua casa. Ore por essa pessoa, declare o seu amor, tenha uma atitude sobre isso, que teu amor não seja somente por palavras, mas seja por ações. Por ações. É interessante porque muitas pessoas pensam assim: não, eu vou lutar com outras armas, eu vou fazer isso. Eu me recordo um conselho que eu dei para uma irmã que estava dando um gelo no marido. Estava falando assim: não, eu vou dar um gelo, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, entendeu? Vou me colocar distante dele para que ele me perceba, para que ele veja quem eu sou. E ela começou a colocar fotos no Facebook, queridos, e começou a fazer pose disso, daquilo, num lugar determinado, no outro lugar, e aí via que o marido não curtia e ficava mais bravo ainda. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou bloquear o meu marido. E teve a atitude de bloquear porque não curtia as fotos dela. Chegou um momento que eu comecei a perceber toda aquela situação. Eu falei: irmã, não lute com as armas incorretas, isso não vai funcionar. Você tem que orar pelo seu marido, você tem que ter uma outra atitude. Observei que você não está vindo nos cultos de oração, observei que você já não é mais frequente, você está lutando com as armas incorretas. Venha no culto de oração, faça um propósito pela sua casa, pelo seu casamento, mas não perca o seu casamento por conta de armas incorretas que você está lutando. Esse não é o caminho correto para obter um resultado certo. Eu falei para ela, e aí ela começou a ver que estava fazendo a coisa errada mesmo, e começou a lutar de forma correta. Só que até lá, amados, aconteceram muitas coisas, muitas dificuldades. Uma vez uma irmã, queridos, ela estava passando por uma dificuldade dentro do casamento. Estou falando de pessoas que não estão aqui, é claro, não vou falar do nome porque é antiético isso, queridos. Logo que cheguei aqui nos Estados Unidos, eu fui fazer um propósito na casa de uma irmã, e essa irmã era muito brava. O marido dela, queridos, foi se esconder dela dentro do closet. Enquanto se escondia dela, ela muito brava, pegou uma faca e meteu o pé assim, quebrou a porta do closet e queria acertar o marido por conta de muitas coisas. E aí quando eu fui conversar com ela, ela falou assim: pastor, eu preciso de um propósito de oração, me ajude, pastor, porque o meu casamento está acabando. E aí um dia eu estava ali aconselhando eles, orando por eles, e eu falei algo, amados, falei justamente essa palavra, que é importante a declaração de amor, é importante o perdão, e eles estavam ali, queridos, e não era uma coisa assim grave, não, porque o marido fez isso, fez aquilo, não, por besteira, muitas vezes, querido, por uma coisinha de nada, e o inimigo começa a fazer aquela situação, formar aquela situação. Aí de repente quando eu falei assim, declare o seu amor para ele, declare o seu amor para ela, e eles começaram a falar: eu te amo, eu te amo, eu te amo. De repente, queridos, quando eu fui para casa, amados, no outro dia, me ligou dizendo assim: eu estou na segunda lua de mel, pastor, nós vamos viajar, nós vamos sair, porque nós vamos fazer isso e aquilo, nós estamos vivendo esse amor intenso. É isso que nós precisamos, é viver esse amor intenso, é ter práticas que venham condizer com as nossas palavras. Não eu te amo como alguma coisa que fosse robótica, não, é automático, sai da minha boca, eu te amo, mas é algo frio, eu não abraço, eu não beijo, eu não falo outras palavras de amor, eu não dou uma flor, eu não dou um presente, porque eu não chego para o meu filho e falo assim: olha filho, vamos com a gente, ali nós vamos pegar um cinema. Davi não está aí, né? Vai me cobrar, aleluia. Sabe quando fala para a criança, né, alguma coisa você tem que fazer, né, senão eles ficam cobrando isso. Mas é importante isso, sair com os filhos, você poder fazer algo por eles, demonstrar o seu amor, demonstrar que você está preocupado. Amados, o meu pai e a minha mãe eram pessoas preocupadas. Imagina, com tudo de filho que tinha, né, em 7 filhos, né, só que os 6 que moravam ali na mesma casa, e quando nós saímos, o meu pai e minha mãe ficavam ali atento.
a noite inteira, né? Ficavam acordados até que os filhos chegassem. Só que assim, na casa onde eu morava era uma casa de madeira, porque no Rio Grande do Sul faz frio e tal, e essas casas são comuns naquele lugar. E o chão era de madeira, só que tinha um porão embaixo. Então toda vez que a gente chegava, fazia um pouquinho de barulho. E detalhe, nós não trancávamos a porta. Não trancava a porta. Acho que todos os vizinhos já sabiam disso, todo mundo já sabia que não trancava a porta. E aí quando a gente chegava e os filhos, né, naquela época não era crente, e aí chegava assim de madrugada e ia pé por pé assim. Só que a mãe e o pai conhecem até o caminhar, irmãos. Chamava pelo nome, porque o quarto deles ficava assim, você entrava na sala e o quarto ficava aqui na lateral. E como as paredes eram de madeira, né, e quando a gente chegava e fazia assim, e já falava, Juliano chegou? Falei, não tem como esconder, conhece até os passos, mas estava ali acordado até que o filho chegasse, preocupado e tudo, perguntando como é que você está precisando de alguma coisa. Irmãos, o pai entra dentro do quarto do filho para saber o que está acontecendo, ele acompanha os filhos, é importante isso, esse amor, esta preocupação. Porque muitas vezes os nossos filhos querem chamar atenção, eles fazem alguma coisa. Já viu aquela criança que fica gritando e fica pulando toda hora, e você fala, fica quieto, aí fica pulando, porque depende, ele quer chamar atenção, para que você demonstre esse amor, essa atenção, que você abrace e fique com ele, querido. Às vezes o Davi está lá jogando, né, e fala, mamãe, senta aqui do meu lado. Aí ele quer que a mãe fique do lado dele, só vendo ele jogar lá. Mamãe, mas é isso e aquilo, posso dormir no quarto? Aí a gente fala assim, final de semana só você pode dormir no quarto, né? Mas se deixar, irmãos, ele dorme no nosso meio. E um homem desse tamanho, já está grande, né? Vai fazer 11 anos, imagine só. O engraçado, queridos, que ele só bate em mim quando dorme com a gente na cama, né? Com a mãe põe a mão no cabelo e fica assim, com a mão no cabelo, mas com o pai vira com tudo, assim, tá. Não sei porquê, é apegado, né, a mãe. Então assim é diferente, né, protege a mãe, cuida da mãe. Mas esse amor, esta comunhão que nós temos que ter, e nós temos que nos basear naquilo que a palavra de Deus diz. No conselho de Paulo aos Coríntios, dizendo, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Todas as atitudes têm que ser feitas com amor. Na primeira carta ao João, como nós falamos aqui, filhinhos, não amemos de palavras, mas nem de língua, mas de fato, de verdade, com atitudes. Nós precisamos entender isso. Quando o amor é a base sólida sobre o qual nós construímos o nosso lar, permitimos que ele seja um lugar de paz e felicidade. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu não sou feliz, eu não tenho alegria, eu não consigo ter alegria. Mas quando você vive esse amor de fato, queridos, sobre a sua casa, e constrói, queridos, a sua casa, e tem o amor como base sólida, aí você entende que você permite que a paz entre no seu lar, que a felicidade entre no seu lar, que o crescimento entre no seu lar, que o crescimento espiritual entre no seu lar. Nós precisamos entender, a administração tem que ser, de fato, baseada no amor, e não é qualquer amor, é o amor de Deus, é o amor que derrama-se sobre o nosso coração, entendendo que o próprio Cristo deu a sua vida por nós, entendendo que o Pai enviou seu Filho, dizendo, para que nós não venhamos perecer. Esse amor, querido, que nos faz diferente, porque o próprio Cristo diz que vocês serão conhecidos como discípulos por causa do testemunho do amor que vocês vivem, pela forma com que vocês vivem. Pastor, eu não fui criado em um ambiente de amor, eu não sei falar, eu não sei me declarar, não adianta, eu sou bruto, porque eu sou macho. Muitas vezes a gente fica, né, fazendo uma coisa dessa, não, porque eu sou macho, eu não vou abraçar o meu filho, porque o meu pai não fez por mim. Não, mude essa história. Se o seu pai não foi um bom pai para você, você tem que ser um bom pai para o seu filho.
Você tem que ser diferente daquilo que o seu pai foi para você. Não quero ser igual. Não seja melhor do que o seu pai. Porque nós guardamos exemplos bons dos nossos pais e exemplos ruins. E aí nós começamos a filtrar e entender que nós precisamos dar o exemplo bom que o nosso pai nos deu, porém melhorar todas as coisas e fazer tudo de acordo com a palavra. Por isso é interessante, nós temos que lidar com amor, nós temos que saber administrar nosso lar com atitudes, com palavras. Use a sabedoria que Deus te deu para administrar o seu lar com amor. Mostre que o amor é a base sólida da sua casa. Mostre que você ama os seus filhos, mostre que você ama o seu esposo, a sua esposa, e que você dá exemplo disso. Porque quando você dá um mau exemplo para o seu filho, ele cresce com aquele mau exemplo, e muitas vezes ele quer seguir os maus exemplos. Nós somos cobrados muitas vezes. Como cristãos, nós devemos derramar amor sobre o nosso lar e administrar a nossa vida com essa base poderosa. Essa atitude que muda completamente o nosso lar, as estruturas, o ambiente. Lembra que eu havia falado sobre o ambiente paterno? Tem pessoas, queridos, que é como aquele filho que saiu, que pegou a herança do pai. Mas tem pessoas que é aquele filho que permaneceu lá, que quando o outro voltou e o pai quis fazer uma festa, ele disse assim: mas para mim você não matou nenhuma galinha, né? O senhor não ofereceu nada para mim. Aí o pai vira para ele: mas você tem tudo, e você não aproveita isso. Porque os filhos muitas vezes, querido, estão ali pensando: não, porque o meu pai faz isso e aquilo, mas não liga para mim. Não, não é isso. É que você não entendeu, filho. Você não entendeu que você tem tudo. Você tem o amor do seu pai, você tem o amor da sua mãe, você tem o apoio deles, eles te protegem. Mas você precisa entender que muitas vezes, nesse ambiente que você está, você tem que desfrutar disso e ter paz no teu coração, porque o teu pai e a tua mãe, eles não te odeiam, eles somente querem o bem para a sua vida. Quando eles falam não, quando eles falam vai por esse caminho, não vai por esse outro, não, eles estão repreendendo porque eles amam. E quando eles te abraçam, não é por falsidade, é por amor que eles sentem por você. É amor. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é uma liderança responsável. A Bíblia nos ensina sobre a importância da liderança responsável dentro de casa. Ah, pastor, mas eu faço o que eu quero, né? Eu sou pai, mas eu não tenho que mostrar a conta para o meu filho, para minha esposa. Não, ninguém tem que saber o que eu estou vivendo. E eu tomo atitudes como eu quero, porque eu acho que aquilo é o melhor para a minha vida e para a minha casa, ou às vezes tomo atitudes egoístas, é só para mim. Liderança, querido, é importante nós entendermos que a liderança responsável inclui tomar decisões sábias e estabelecer prioridades corretas e buscar o bem-estar de todos. Já pensou quantas decisões você tomou que afetou a sua casa? Porque nós erramos muitas vezes. Porque nós pensamos que temos que tomar aquela decisão e afeta, abala a estrutura, os nossos filhos, a nossa casa. Nós temos que entender que uma liderança responsável, ela toma essas decisões debaixo da direção de Deus. Nós precisamos disso. Quando nós olhamos para as escrituras que falam-se sobre liderança, a primeira coisa que nós temos que entender é que os homens, os maridos são chamados a liderar as suas famílias com amor, seguindo o exemplo de Cristo. Mas é só o homem? O homem é o cabeça da casa. Sabe que tem mulheres que não gostam dessa palavra. Pastor, se ele é o cabeça, eu sou o pescoço, que move a cabeça. Só que a Bíblia nos fala sobre isso. A Bíblia fala sobre, em Efésios 5,
24 e 25, como porém a igreja esteja sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ou obedientes ao seu marido. É interessante porque o marido é o cabeça da casa, né? As esposas têm que obedecer. Mas aí fala assim, obedecer em tudo, pastor. Em tudo que, irmãos? Se o marido fala para você fazer alguma coisa que é fora do princípio bíblico, você vai fazer? Porque você tem que entender o tudo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A Bíblia diz que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Quando sai fora dos princípios bíblicos, é difícil ser submisso para se corromper. Tem muitas pessoas que não entendem essa palavra. Quando Safira, que era mulher de Ananias, chega diante de Pedro e conta a mesma história, se assujeitando a algo que está quebrando os princípios, ela morre também. Tem pessoas que são coniventes no erro do seu marido. É interessante quando fala-se sobre liderança, mas a mulher também, ela é uma mulher que tem decisão. Porque a Bíblia fala em Provérbios 14, verso 1, que a mulher sábia, ela edifica o lar, a sua casa. Mas a tola, a insensata, com suas próprias mãos destrói. O marido é o cabeça, Mas quando a mulher quer, irmãos, ela convence o marido. Quando ela quer, ela vai ali, ela consegue daquele jeitinho dela, entendeu? Conversando e falando com aquela doçura. Não, porque tem que ser feito assim, amor. Não é desse jeito. E a liderança do homem não é aquela opressão. Ah não, porque eu sou cabeça, a última palavra é minha. Espera aí. Se você estiver debaixo da direção de Deus, tudo bem. Porque é uma responsabilidade muito grande. A Bíblia diz aqui que as mulheres devem obedecer os seus maridos, mas a Bíblia diz aqui também que os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta dela e cuida, como também Cristo faz com a igreja. Tem maridos que maltratam a esposa. Tem maridos que muitas vezes batem na esposa. Tem maridos muitas vezes que falam palavras, queridos, que ferem o coração da esposa. Você não sabe que a sua mulher, a mulher é mais auditiva em questão de que ela ouve tudo e ela guarda. Vai passar-se 20 anos, ela vai lembrar daquilo que falaram para ela. Na primeira briga ela vai falar alguma coisa para você. Cuidado naquilo que a gente fala para as nossas esposas. Cuidado com aquilo que a gente fala, queridos, diante dos nossos filhos, porque eles estão ouvindo tudo, eles sugam tudo. Sabe, com as crianças, muitas vezes elas ouvem, né? Elas podem estar fazendo alguma coisa lá no quarto. Aí você está conversando de uma coisa séria, aí está falando assunto de adulto, conversando lá, porque você viu o que aconteceu? Aí a criança vai lá do quarto, o que aconteceu? O ouvido do super-homem, supersônico, ouve tudo. Entenda, porque é importante nós sabermos desta direção que Deus está falando. Administrar o lar não é uma coisa muito simples, ainda mais com os princípios bíblicos. Nós temos que obedecer, porque a carne quer fazer de outra maneira. Os maridos devem amar as esposas e dar a sua vida por ela, como Cristo deu a sua vida pela igreja. Mas aí também tem, em Efésios 5, 22 ao 24, diz assim: as mulheres sejam submissas, tudo bem, nós lemos sobre isso, mas também fala, no verso 33, não obstante vós, cada um, ame a sua esposa, como a si mesmo, e a esposa, faça o quê? Ali está reverencie, mas também é respeito, respeite ao marido.
Veja que Deus está tratando de várias formas com a família hoje. Os maridos têm que amar as esposas, dar a sua vida por ela, e as esposas têm que respeitar o seu marido, e estarem sujeitas ao seu marido de forma saudável, conforme o que a Bíblia nos fala. Mas e os filhos? Em Efésios 6, do verso 1 ao 4, diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Agora para os pais: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Veja como é administrado o lar. O marido é o cabeça, mas ele tem que ter a direção de Deus para administrar o seu lar. A esposa não é qualquer mulher que você possa tratar de qualquer jeito e dizer: não, a última palavra é a minha. Não. Ela tem um papel importante. Se ela for sábia, ela edifica a sua casa. Se ela for sábia, ela vai construir a sua casa. Quando você olha para Provérbios 31, a mulher virtuosa, ela acorda pela madrugada, ela trabalha, ela está ativa para, com certeza, fazer algo pela sua casa. E isso é importante porque nós temos essa orientação, e essa orientação faz com que a nossa casa viva de forma saudável, a liderança responsável. Você não vai tomar qualquer atitude. Você sabe que se você tomar uma atitude qualquer, vai pesar no seu lar, vai pesar no seu casamento, vai pesar nos seus filhos. É por isso que nós temos que ter a direção de Deus, temos que ter sabedoria, nós temos que seguir os princípios bíblicos para uma boa administração na nossa casa, no nosso lar, porque senão o lar vai ser completamente desestruturado. Ao invés do marido tomar uma atitude como o papel que é dele, a posição está invertida, a esposa vai tomar as atitudes. E a pior coisa, queridos, é quando a mulher vira para o homem e diz assim: você é um banana. O irmão já sabe. Essa expressão, queridos, no Brasil, é um homem que não tem atitude, um homem que não serve para, não tem uma iniciativa. A mulher tem que fazer tudo. Vai ser diferente, viu? Não, mas tudo a minha esposa faz é muito fácil. Vai mexer com essa guerreira aí. Você está mexendo com besteira, irmão. Você está mexendo com alguma coisa que não dá. Porque muitas vezes você pensa: não, tudo que ela está fazendo é muito fácil. Não, não é fácil o que a esposa faz. Porque só de aguentar, muitas vezes, o nosso mau humor, ou as palavras ríspidas, que as palavras com ignorância que a gente dá, só de aguentar, queridos, que muitas vezes nós fazemos coisas, tomamos decisão e achamos que é certo, e acaba sendo errado, e elas sempre dizem assim: eu te avisei. Não é isso? A gente toma as atitudes e às vezes ela fala assim: não toma essa atitude. E quando ela diz assim: não, olha, não confia muito no fulano. Aí você fala: não, mas é legal, é bom, é isso e aquilo. Depois você se decepciona, ela fala assim: eu te avisei. Nós temos que ter esse ambiente saudável, ter uma liderança responsável. Existe o cabeça, mas existe a mulher que edifica o seu lar. Existe o filho que está sendo criado com todo esse exemplo de amor e de liderança responsável. Você pensa que o teu filho não está vendo você tomando atitudes erradas? Está. Ele muitas vezes vai querer seguir os mesmos passos. Você é o exemplo.
Ele vai dizer: se meu pai tomou, eu vou tomar também, eu vou seguir esse caminho, eu vou fazer desse jeito. Na sexta-feira, acho que foi na sexta-feira que eu falei, se você não ora, o seu filho não vai orar. Se você não lê a Bíblia, ele não vai ler a Bíblia. Por isso que é importante nós nos aproximarmos dos nossos filhos, a nossa esposa, o marido, no momento de oração, no momento de leitura da palavra, no momento de devocional. Isso é saudável. Você está construindo um lar edificado por Cristo Jesus, na direção do Espírito Santo, sobre os princípios das Escrituras. Quando o vento vier, o teu filho vai dizer assim: ah não, o vento não é nada. Aqui minha mãe, mulher de Deus. Aqui meu pai, homem de Deus. Aqui sigo esse exemplo. E eu vou buscar a Deus junto com eles. Nós vamos buscar a Deus. E esse vento vai passar. Sabe do exemplo que você dá, e que o seu filho olha para você, o olho dele chega a brilhar. Eu já falei sobre o Davi. Quando a gente chega na frente da escola, ele não gosta, tem uma pessoa que fica abrindo a porta, irmãos. Eu falei: filho, você tem que agradecer. Está ali abrindo a porta, está a chuva, está abrindo a porta. Ai, ali aquela pessoa abrindo a porta. E eu não entendia por que ele não gostava que a pessoa abria a porta. Mas é porque interferia naquilo que ele fazia todas as vezes. Quando a pessoa está vindo abrir a porta, ele já abria com tudo rápido, e aí ia para a janela assim no carona, né? Eu estava no carona, e a Júlia dirigindo, aí ele pega e faz assim. E aí fala assim: papai e mamãe, vocês são os melhores do mundo, eu amo vocês. Rapaz, quando ele fala isso, Jesus amado, eu até não estou com sono, né? Desce uma lágrima aqui, e aí eu falo: Jesus amado. É bom quando o seu filho reconhece quem você é, quando ele vê que pode confiar em você, que pode pegar na sua mão e caminhar contigo, dizer assim: olha, é a melhor coisa que eu tenho. Porque, queridos, eu vou te falar, irmãos, quando você tem uma pessoa que você pode contar, eu me lembro, eu chorava muito, eu queria casar, e era jovem, queria casar, queria ter filhos, eu sempre quis e tal, e um dia minha mãe chegou para mim e falou assim: filho, não fica triste não, Deus vai preparar uma esposa para você. Eu nem conhecia a Júlia, e aí eu chorava no colo da minha mãe, ela passava a mão na minha cabeça e ficava ali, conversando comigo. E a mãe tem esse papel com o filho, né? Parece que o pai quer fazer alguma coisa, quer falar com o filho, quer ter liberdade com o filho, mas o filho vai para a mãe muitas vezes fala assim: mas esse assunto tem que ser com o seu pai, né? Não pode ser comigo. Mas eles se apegam, né? E ficam. Eu tenho esse exemplo, muitas vezes eu falando com a minha mãe, dizendo: mãe, eu estou muito triste, ou uma situação que aconteceu, e ela vinha e passava a mão na minha cabeça. É isso que tem que ser feito, ter aquela comunhão profunda, saber que o seu filho pode confiar e pode seguir o exemplo seu, seguir os seus passos, dizer: não, nela eu posso confiar. Mãe, eu vou te contar algo. Porque a pior coisa é quando um filho não pode contar com o pai nem com a mãe. Dê o exemplo para o seu filho, seja um líder responsável na sua casa, faça valer a pena daquilo que Deus te chamou para fazer. Ser o líder, ser amoroso. O terceiro princípio aqui, queridos, é a comunicação efetiva. A administração da casa requer uma comunicação efetiva entre os membros da família. E a Bíblia, queridos, ela incentiva a falar, seja com bondade, ouvir com atenção, resolver conflitos de maneira pacífica, ter uma comunicação aberta e saudável que promove a compreensão mútua e fortalece os laços familiares. É muito ruim quando o filho não pode falar com o pai. É muito ruim quando a esposa quer falar
na hora que o esposo quer dormir. Ninguém faz isso, né? Me ouve aqui, deixa eu falar algo. As mulheres, elas resolvem falar na hora de dormir, né, irmãos? Aí quando você vê, você está roncando, não, mas não deu atenção, acorda, não deu atenção para mim, não terminei de falar ainda, né? Mas a comunicação efetiva aqui é importante porque nós estamos perdendo nos dias de hoje. Porque o celular tem roubado isso, as redes sociais têm roubado isso. Sentar à mesa e conversar e perguntar como está, mas também ser um bom ouvinte, porque tem pessoas que não têm paciência de ouvir. Deixa a sua esposa falar tudo que ela precisa. Nossa, vamos ficar dias e dias ouvindo o pastor. Mas não é isso, queridos, é importante essa comunicação, porque nós precisamos disso. Nós precisamos, amados, estar prontos a ouvir, é o que diz a palavra em Tiago 1,19. Sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto a quê? Para ouvir. Pronto para ouvir. E aí conclui dizendo, tardio para falar e tardio para se irar. Ah não, pastor, o senhor falou agora essa palavra agora, pensa o quanto vai falar, pensa o quanto vai dizer, mas queridos, a comunicação é importante. Nós temos essa comunicação, amados, é algo maravilhoso, porque você tira muitas vezes aquele ambiente, não, eu estou ali nas redes sociais, aí eu começo a falar pelo telefone com alguém que está lá em outro lugar, mas esse é o meu tempo, pastor e tal, e vem o filho e fala assim, pai, pai, eu vou brincar, eu vou pular de cima do muro, pai, tudo bem? Posso? Pode, porque não dá tanta atenção. Às vezes você vai falar com a pessoa que está ali no telefone, você fala assim, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Aí depois quando você termina o assunto, a pessoa olha para você e fala assim, o que você está falando mesmo? Porque o celular tira esse tempo, tira essa qualidade que nós temos que ter de ouvir. Se você não tem ainda no seu lar, na sua casa, esse tempo, esse tempo é o seguinte, quando nós sentarmos na mesa para almoçar, quando tomarmos café da manhã, todo mundo esteja ali sentadinho, sem celular nenhum, sabe o que você faz? Você compra um cestinho, coloca assim, proibido celular, aí coloca em cima da mesa, aí todos vão colocar lá naquele cestinho, e aí vocês vão poder conversar de forma saudável, saber como foi o dia. Isso tudo é importante, está sendo roubado da família, de casa. Aquele cara a cara de olhar para o seu filho e saber o que está acontecendo, porque a mãe conhece quando olha para o filho, sabe quando está triste. Olha para o marido, sabe quando ele está nervoso, ansioso, estressado. E isso é importante, porque é bíblico, nós temos uma comunicação efetiva. Nós precisamos disso. Outras coisas, determinados assuntos que nós trazemos para dentro do nosso lar, que atrapalha o nosso lar, desestrutura o nosso lar, brigas, discussões sem fim, que vão acumulando sobre a nossa vida palavras que não são palavras boas, que são palavras que destroem a nossa casa. A comunicação efetiva é a comunicação saudável. Porque se eu lanço uma palavra no meu lar, que não é uma palavra que edifica, todos vão ficar tristes, abatidos. Por isso que é importante ter essa comunicação efetiva. A palavra de Deus diz em Colossenses 4:6, a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um momento de raiva. Você fala uma palavra que destrói a pessoa. No momento da briga, você fala uma palavra que acaba com o emocional da pessoa.
aquela pessoa não fala mais com você. A Bíblia diz, em Provérbios 15, verso 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Não faça isso no seu lar. Se você é um bom administrador do lar, você tem que seguir esse princípio bíblico. Tenha uma comunicação efetiva, fale com os teus filhos, fale com a sua esposa. Se você precisa ouvir, ouça tudo que ela tem a dizer. Esposa, não reclama do marido. Quando ele está com algum problema, ele quer falar algo para você, mas não pode, porque você reclama. Ah, mas você só vem com esse assunto. Ouça o seu marido, seja uma conselheira. Tenha uma palavra que edifique a vida dele. Ele está com algum problema, assim como também a esposa pode estar com algum problema. Tenha uma palavra que edifique. Mas não, é porque muitas vezes a gente fala, mas eu tenho razão. Não, porque é eu que tenho razão, nós devemos fazer dessa forma, é desse jeito. Espera aí. Tenha uma solução. Mas veja esse princípio que é importante na Bíblia. Veja, se você tem que ouvir, ouça. Porque é muito ruim quando você fala com alguém que fica falando por cima de você. Você conhece alguém assim? Você está tentando concluir a conversa e a pessoa fala por cima. E você quer falar algo importante, a pessoa não deixa. É por isso que nós temos que aprender a ouvir. Porque nós temos que entender isso. Em Provérbios 18, verso 3 diz assim: responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Ouça primeiro. Ah não, mas estou com um problema, vou pegar e vou falar tudo que eu preciso. Espera aí. Seja sábio. Ouça a versão da pessoa. Não vai falar de forma antecipada sem conhecer o assunto, porque muitas vezes nós pesamos de um lado só e achamos que é isso. É dessa forma e não. Você quer resolver um problema? Ouça primeiro o que aconteceu. Busque solução desse problema. Mas não fique discutindo e dizendo, não, porque eu tenho razão, porque isso, porque aquilo. É um assunto sem fim. Não tem fim. Não tem diálogo quando alguém fala, não, eu tenho razão, é isso, é aquilo, vou fazer do meu jeito, eu vou fazer. E aí fica aquela discussão, aquele problema, e nada é resolvido, porque não chega a um acordo. Tenha uma comunicação efetiva. Entenda que isso é importante. Que as suas palavras sejam agradáveis. Que seja temperada. Que você consiga responder a cada um de forma saudável. Que você consiga trazer solução de forma sábia para situações que estão contra a sua casa. O quarto, e para finalizar, o quarto, queridos, o quarto princípio é prioridades alinhadas. Quem lembra do primeiro? Fundamentar a sua administração no amor. A administração da casa deve ser baseada no amor. Segundo, liderança responsável. Terceiro, comunicação efetiva. Quarto, prioridades alinhadas. A administração da casa envolve estabelecer e manter prioridades alinhadas com os princípios bíblicos. Isso significa, amados irmãos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, colocando Deus e o relacionamento com Ele no centro de nossa vida e de nossa família. Quando nós fazemos isso, queridos, nossas prioridades se alinham e as demais áreas das nossas vidas são impactadas de forma positiva. É tão ruim porque
quando nós não temos esse pensamento alinhado, porque a Bíblia diz assim que quando há divisão, não prospera. Andarão dois juntos, se não estiver de acordo? Como nós vamos prosperar se o fulano pensa de uma forma, pensa, não, mas isso é importante, pastor, é importante, mas nós temos que ter algo em comum, estar alinhado aos princípios bíblicos. Como pode seu marido buscar a Deus e você não buscar? Como pode a esposa buscar a Deus e o seu marido não buscar? Como pode os pais buscarem a Deus e os filhos não buscarem a Deus? Não, mas isso é comum, pastor. Isso acontece, é algo comum na minha vida, na minha casa. Não, tem que ser unânimes. O que é unânimes? É quando todos os envolvidos estão de acordo em um só objetivo. Converse. Olha, a Bíblia diz isso. Nós temos que colocar essa prioridade em casa. Nós vamos ter um tempo, pelo menos 20 minutos para orar todo mundo junto. Vamos ter 15 minutos para fazer um devocional. Irmãos, isso é fundamental. Isso é essencial. Se eu não sigo isso, querido, eu crio uma família desestruturada. Eu não criei filhos para o mundo. Eu não criei filhos para ficar desviado, mas pastor, depois quando acontecer alguma coisa, porque ele vai ter que tomar uma decisão, você vai ficar com a consciência tranquila e dizer, não, eu ensinei o que era necessário, eu dei exemplo daquilo que era necessário. Se ele se desviar, foi por conta dele, não foi por conta de você. Você ensinou tudo o que precisava, você deu o exemplo. Mas entenda que ninguém cria filhos para estar afastado de Deus. Todos querem que os seus filhos estejam em Cristo Jesus. Todos querem que o seu casamento dê certo. Todos querem, queridos, serem edificados e ter uma família fortalecida na presença de Deus. Mas precisa ser unânime. Precisa ter um só objetivo. Olha que Pedro diz na primeira epístola, no capítulo 3, verso 8, e finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos misericordiosos, humildes, sede todos de igual ânimo. Romanos 15, verso 6, para que concordemente e uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Concordemente, há uma concordância, porque o que ligar na terra será ligado nos céus. É importante isso. Prioridades alinhadas. Ter só um objetivo. Um pastor me contou algo que eu achei interessante. Na igreja onde ele estava dirigindo não tinha estrutura para os filhos ficarem. E ele em oração, e ele muito triste porque não tinha um grupo de jovens aonde ele estava, para cuidar dos filhos. Aí ele fez uma reunião em casa e falou assim, meus filhos, eu entendo, a igreja não tem um grupo de jovens, não tem como ter atividade com jovens para vocês, e eu quero dar liberdade para vocês, para irem para uma outra igreja que tem estrutura. Sabe o que o filho respondeu para ele? Isso surpreendeu. Ele disse, pai, nós vamos ficar junto com o Senhor. Nós não vamos para outra igreja. Nós vamos ajudar o Senhor aqui na igreja. Vamos permanecer aqui. Sabe o que esses jovens fazem? Eles estão envolvidos no louvor. Eles estão envolvidos com a mídia da igreja.
Eles estão envolvidos com outras coisas, mas isso me surpreende, porque muitas vezes nós pensamos, não, aqui não tem estrutura, não tem grupo de jovens, não tem adolescente, não tem nada, então é melhor que se vá para uma igreja grande que tem estrutura e tudo, mas o filho chegou e falou, não, pai, nós vamos seguir o Senhor. Veja como é diferente. Eu já vi muitos casos. Quantos irmãos chegaram para mim, pastor, a nossa família não vai ficar aqui na igreja porque não tem um grupo de jovens. Como meu filho vai ficar? Como eles vão ficar? E você acha que eu não me preocupo com isso? Me preocupo com isso. Mas poucos são os trabalhadores da obra que querem fazer a obra. Pastor, pega aqui, eu quero fazer essa obra, eu vou ficar como líder, vou ensinar os jovens, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer atividades com eles. Não tem. Mas espera aí. Teu filho quer ficar contigo. Teu filho quer ficar com a mãe, com o pai, com os irmãos. Mas isso não é por um momento, é todo momento. Porque nós precisamos de pessoas que estejam alinhadas e digam, não, eu estou contigo e não abro mão. É importante isso. Prioridades alinhadas é um princípio que vai fortalecer a sua casa. Você quer viver o céu sobre o seu lar? Você quer vivenciar o extraordinário de Deus? Você quer ter uma casa abençoada? Você quer ter uns filhos abençoados e que eles possam seguir ao Senhor? Você quer ter um casamento abençoado em que o seu marido olhe para você e diga assim, olha, pode contar comigo, ou a esposa pode contar comigo? Sigam esses princípios. Saiba administrar o seu lar de forma saudável. Ao administrarmos a nossa casa através desses princípios, nós estamos construindo um ambiente que honra a Deus, que promove o crescimento espiritual, que fortalece os relacionamentos, e que nós, queridos, possamos buscar a sabedoria da palavra de Deus e aplicar em nossos lares, confiando que o Senhor guiará, abençoará a nossa vida nessa jornada como administradores do nosso lar. Convido você a se colocar de pé nesta manhã. Você é importante. Você não é qualquer pessoa. Deus te deu responsabilidades. Deus te deu uma posição. Você é um administrador. E aí, como é que você vai administrar o seu lar? Com princípios bíblicos que valem a pena? Ou da forma que você pensa que vai valer a pena? E pode até desestruturar a sua casa. A escolha é sua nesta manhã. Mas que Deus quer fazer uma obra sobre o seu lar, Ele quer. Por isso é importante você seguir esses conselhos. Faça com que o amor seja a base. Tenha uma liderança responsável, querido. Que você possa vivenciar coisas extraordinárias na sua vida. Que você tenha uma comunicação efetiva, abençoada. Que palavras de bênção saiam da tua boca para os teus filhos, para a tua esposa, para o teu marido.
construa no reino espiritual, para que quando vier a guerra, a batalha, o inimigo olhe para essa fortaleza e diga: aí eu não posso tocar, porque essa família é do Senhor. Tenha prioridades alinhadas, caminhe unânimes com um propósito, com um alvo, com um objetivo. Você tem essa responsabilidade. O pai tem a responsabilidade, a mãe tem a responsabilidade, mas os filhos também têm essa responsabilidade. Seja um filho abençoado, seja um filho que profetize sobre os seus pais, seja um filho que estenda a mão e segure na mão da tua mãe e do teu pai e diga assim: mãe, pai, você pode contar comigo também. Aleluia, Jesus. Pode adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Te agradeço pela minha família, Jesus, e por tua presença no meu lar. Aleluia, Jesus. Te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Abrace os seus filhos, Te agradeço, abrace o seu irmão, pela nossa harmonia. ore pela sua casa nesta manhã. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Adore ao Senhor, aleluia. Te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Ensina-me a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família É um presente do Senhor. Aleluia, Jesus. Senhor Deus e amado Pai, nesta manhã, Deus, eu te peço, Senhor Deus, Família, que o Senhor venha abençoar a cada lar aqui nesse lugar. Abençoe os filhos, ó Pai. presença, Abençoe o casamento, os pais. Abençoa, Senhor meu Deus, a cada componente dessa família, Pai, cada membro. E que eles possam seguir os princípios bíblicos, Senhor meu Deus, para que esse lar seja fortificado em Ti. Que eles tenham uma base, Senhor meu Deus, fortalecida a parte administrativa, Senhor, desse lar, com princípios bíblicos. Que eles consigam acessar a essência do Teu reino e saber, Senhor meu Deus, que eles são amados, mas que eles precisam amar também, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que eles possam, Senhor meu Deus, declarar o Seu amor aos seus filhos, ao seu casamento, na sua casa, Pai, mas que eles possam ter atitudes, ó Deus, de amor, ó Pai, no nome santo de Jesus, ó Pai. Aquele que não consegue ter uma liderança responsável, Pai, que o Senhor coloque dê sabedoria, entendimento, Senhor, que o Senhor possa guiar, Senhor meu Deus, no nome de Jesus, para que ele possa ser um líder responsável. E se não há comunicação efetiva nesta manhã, Deus, que essa casa possa vivenciar uma comunicação, uma comunhão profunda, marcas, Senhor meu Deus, de amor, marcas, ó Deus, de comunicação profunda, de comunhão, Senhor meu Deus,
Senhor, que esta casa tenha prioridades alinhadas ao teu reino, buscar primeiro o reino e a sua justiça, Senhor, colocando o Senhor, ó Pai, dentro desse relacionamento, nesse lar, fazendo do Senhor o centro, Senhor, da casa, da família deles, ó Pai, ó Deus, colocando essa prioridade alinhada às demais áreas que necessitam, aonde vão ser impactadas positivamente, Senhor, dentro dessa atitude, que esse reino seja estabelecido em cada lar, e que esse lar possa ser, Deus, uma parte do céu, ó Pai, que eles possam ser abençoados em Ti, ó Deus, no nome santo de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, queridos. Harmonia, Jesus, só em Ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeça ao Senhor pela sua casa, querido. Maravilhas. Agradeça pelos seus filhos, pelo seu casamento e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do abençoe Senhor. Seus filhos, abençoe a sua casa, Ensina-me a profetiza no seu lar. Minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, queridos? Aplauda o Senhor, queridos. Aleluia, Jesus. Irmãos, aos anúncios finais, quero lembrar aos irmãos que agora em fevereiro, no dia 10 de fevereiro, nós vamos ter uma reunião com os homens, e vai ser uma reunião de oração. Aos irmãos que precisam fazer pedidos de orações, escrevam num papel os pedidos de oração. Nós vamos estar intercedendo pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelo casamento, pelos os nossos parentes, e assim o que você quiser colocar. Então, no dia 10, às 7h30, nós vamos ter aqui uma reunião de oração com os homens, ok? Venham os irmãos. No dia 24 de fevereiro, vai ter o culto de mulheres. Que horas? Não vai ter? Mas a sua mãe não vai. Ah, tá. Mudou a data. Dia 1º, ok, de março, né? Dia 1º de março. Nós não vamos estar aqui, queridos. Na verdade, por isso que houve essa mudança. Dia 1º de março, então, vai ter a Escola de Mulheres de Deus. Lembrando que nós vamos estar viajando do dia 16 até o dia 25. Nós vamos entrar numa missão aí, que é a Missão Califórnia. Para quem não sabe, nós temos uma congregação em São Francisco. Eu vou tentar ir para lá, porque na verdade eu estou indo por um propósito a um lugar que é Orange County, né? Então estejam orando por nós, por essa missão, para entrar em conexão com alguns irmãos. No dia 19, eu vou estar pregando lá, tá bom? Então orem por mim, por favor, queridos, por nós, né, pela nossa casa, e nós vamos estar dentro dessa missão. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês, não sei se vocês repararam aqui, nós não temos mais o teclado aqui na igreja. O que aconteceu é que esse teclado era emprestado, ok? Então o irmão decidiu pegar de volta o teclado, então nós entregamos de volta o teclado para ele, né, era dele. Mas eu vou pedir aos irmãos que, se porventura os irmãos querem dar uma oferta específica, para que a gente consiga comprar um teclado, tá? Vamos comprar um teclado bom, né, queridos, para a igreja. Então, se você quiser dar uma oferta, por favor, coloque no envelope a oferta pelo teclado. Outra coisa, nós vamos começar a reformar a sala do Ministério Infantil, ok? Nós vamos precisar também de oferta, porque nós gastamos aqui com lâmpadas LED, $500, queridos. Não é barato as lâmpadas de LED. Nós queremos colocar as lâmpadas de LED porque também a conta fica mais baixa e é de melhor qualidade, né, queridos? Para nos ajudar, ninguém mais está usando essas outras lâmpadas, nós vamos trocar tudo. Porém, no ministério, na sala do Ministério Infantil, nós vamos pintar, vou conversar com as irmãs.